volta a este caso do dia 11 de março, minha gente. Vocês lembram desse acontecimento que fez a nossa audiência parar? Eu lembro da mobilização, lembro do nosso público se manifestando no YouTube, revoltado com o acontecimento, revoltado da forma como esse criminoso agiu, fria, calculista. Ele que procurou em outros portões, ele que bateu em outras portas, foi em outras residências, mas a vítima possível, até pela confiança, pela história da família, a vítima possível dele seria a sua irmã. Ele sabia que ao bater no portão da casa dela, lá no Três Barras, na região do Três Barras, ela abriria o portão. Tanto que ele procurou outras vítimas, não conseguiu. Mas a irmã estava lá. Assim que ele batesse no portão, ela abriria. Ela sairia para conversar com o seu irmão. Problemático, criminoso, frio, calculista. O que ela não podia imaginar que aquela seria não uma conversa, não. Uma sequência de espancamento, de agressões, de abusos, de estupro. E o desfecho que seria trágico. O desfecho seria com um contrapeso amarrado ao corpo dessa menina e o corpo dela jogado num riozinho ali nos fundos do Três Barras. E a gente se perguntava o tempo todo, até pela reação dele na delegacia, ao ser conduzido, ao ser interrogado, será que ele fez tudo isso sozinho? Será que ele conduziu dessa forma e fez sozinho? Até que no decorrer do cadeia, vocês lembram? A gente de tanto divulgar as imagens aqui, essas imagens, ó. De divulgar essas imagens, chegou uma denúncia, seguido de um questionamento. Uma pessoa próxima à família dizia, olha, é bom investigar a esposa desse criminoso, desse assassino, essa que aparece na tela. Se tiver o áudio, pode abrir. Se tiver o áudio dela no corredor, pode abrir. Ele teve coragem de assumir, agora vamos esperar o que a juíza vai falar, né? Mas você falou que teve uma briga com ela, no seu depoimento? Com ela quem? Com a sua cunhada. Eu não briguei com minha cunhada, nem vi ela. E a roupa que estava amarrada no pescoço dela não é sua? Macacão? Não. É de quem que é, se não é sua? Aí tem que perguntar pra ele. Você tem passagem? Não. Não tem? Ficha limpa? Sua ficha limpa, não? É. E por que você não acionou a polícia, então? Você não... Assinou a polícia pra quê? É, porque você estava participando do crime, você não avisou, Mas todo mundo acionou a polícia no dia do fato. Mas você não sabia onde estava o corpo dela? Não, porque eu não sabia que ele tinha matado ela. Eu achei que não tinha levado. Se não foi mulher, você, por que né? você está preso aqui, então? Eu não tô presa, eu vou ser ouvida pela juíza. E ele assumiu todo. Então você não tem envolvimento no crime? Não, ele já assumiu. Ele vem pra cá ontem e confessou que deu. Então você não tem participação em nada? Nunca tive. Ao vivo Você da tem declarado. DHPP, atenção, ao vivo da DHPP, eu tenho o nosso Oliveira Júnior, que está na expectativa da chegada do delegado que havia agendado de conversar conosco até para explicar um pouco mais sobre o que essa mulher fez. Essa mulher, ela inventou uma história, ela mentiu, ela ocultou. E aquela denúncia que chegou ao vivo aqui no Cadeia Neles, que tudo isso aí seria parte de um ritual com o capiroto, hein? Será que a investigação foi a fundo nessa história? Oliveira, é com você, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a você que acompanha o Cadeia Neles ao vivo em todo o estado. Terminou agora há pouco aqui na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa a entrevista coletiva concedida pelo Dr. Caio Albuquerque, titular desta especializada, e a doutora Jéssica, que está presidindo o inquérito que investiga este bárbaro assassinato. As novidades, primeiro... Houve sim a participação da mulher do acusado, a Mariana Mara da Silva, que foi presa na última quinta-feira, com vários elementos que levam a indícios, levam a polícia, os investigadores a crer que ela participou, arquitetou e até pode ter sido autora dos golpes aí que mataram a vítima, que morreu por enforcamento e depois, como você disse, foi jogada no rio. Dr. Caio Albuquerque chegando aqui para falar ao vivo no Cadeia e a possibilidade de ter um terceiro envolvido, né, diante dos fatos após os interrogatórios com o acusado e com a esposa dele, doutor. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos que assistem o Cadeia. Bom dia, Márcio. Bom dia, obrigado pela parceria. Então, temos duas pessoas, como falamos aqui na coletiva,
já identificadas. Os indícios aí são bem firmes com relação ao que foi preso em flagrante e a mulher dele que foi presa na última quinta-feira pelo mandado de prisão temporária. São bem firmes, colocando-os no local dos fatos, colocando-os com vestígios, roupas da vítima, roupas usadas para estrangular a vítima. Agora, também a gente não pode esquecer, não pode deixar de ir atrás de eventuais terceiros, como você disse. Porque é um crime que não foi feito, por óbvio, por uma só pessoa. E pode ter, sim, uma terceira pessoa. Hoje o que foi revelado aqui, inclusive, delegado, pela doutora Jéssica e pelo senhor, é que havia um clima ruim, de animosidade, de rivalidade, não se davam bem, né? A vítima, né? E a esposa do Marcos. Então, pode ter ocorrido esse crime por um motivo banal, por uma discussão, por essa rivalidade, e em vez de o Marcos ser o autor único, sozinho desse crime, pode ter sido a própria mulher dele que matou a menina por conta dessa desavença. Com certeza, os indícios são bem firmes no sentido de que os dois concorreram ali para a execução e para a ocultação do cadáver no rio. Agora resta saber, depois que a Stephanie é retirada da casa do esposo, para onde ela vai um pouco antes. Porque o fato, tudo indica que foi na casa do Marcos e da sua companheira lá no Três Barras. Para onde ela foi antes e quem, de fato, ali além de Marcos e da sua companheira, se havia outra pessoa naquela casa. E também qual que é a maior curiosidade desse caso que a gente precisa saber. O que aconteceu depois que essa garota sai da casa do esposo para descambar até o homicídio? Temos aí uma linha firme de investigação, de motivação, pela animosidade da vítima para com a companheira do Marcos. Isso é incontroverso, elas não se davam bem. E, principalmente, a suspeita, a investigada, não gostava da vítima. Então, mas aí a gente vai se debruçar para saber, de fato, o que sucedeu nessas horas aí. A gente está tratando com o horário aí, a parte da tarde, creio que depois das 14 horas até as 16 horas pode ter acontecido esse fato. Tá? Porque depois desse horário você verifica que tanto o Marcos quanto a companheira se afastam da residência do bairro Três Barras. Tá? Só depois que eles voltam para ali. Mas nos próximos dias a gente vai dar como esclarecer desse caso. E para o telespectador que não acompanhou essa história desde o começo, é bom lembrar que o Marcos tinha recém saído da penitenciária, tinha cumprido uma pena por outros crimes. Sim, ele estava preso, né, por um homicídio qualificado ali contra o seu Severino, no bairro Três Barras, recebeu uma pena expressiva, 19 anos, ele já estava 6 anos cumprindo pena e concomitantemente ele teve uma situação de violência doméstica que gerou o alvará de soltura, mas de outro lado ele tinha aquela pena para cumprir ainda da situação do homicídio. Ou seja, nas próximas horas, já que o pedido de prisão da esposa dele é temporário, não é preventivo ainda, poderemos ter novidades. Com certeza, esse caso a gente está tratando ponto a ponto, ouvindo testemunhas, agora temos um material aí probatório para analisar, para ver o ponto a ponto, onde esses dois andaram, que horas voltaram para casa no Três Barras, qual horário, quanto tempo ficaram ali, tá? Mas assim, temos aí, principalmente com relação à que foi presa por último, um elemento novo. Qual que é? A roupa usada para estrangular a vítima é um tecido, uma espécie de macacão, pertencia a essa mulher que foi presa. Tá? E por outro lado, ela tenta se afastar ao máximo dessa residência depois que ela sai no início na manhã da tarde, na manhã da terça-feira. Ok, obrigado, doutor Caio, pelas informações. Doutor Caio Albuquerque, titular aqui da DHPP, Daniel. E no depoimento entre marido e mulher, o Marcos e a esposa, que também passa a ser acusada pelo crime, um ficou jogando a culpa no outro. Não, foi você, então. E caíram em contradição várias vezes. Então a polícia reuniu todos esses elementos que foram suficientes para pedir a prisão, por enquanto, temporária. Pode se tornar preventiva assim que mais elementos, né, substanciais, provas, né, sejam anexadas a esse inquérito que está sendo presidido pela doutora Jéssica. Voltamos com você, Daniel. Obrigado, Oliveira. Obrigado, delegado Caio. 2 covardes. Está em resumo, 2 covardes. 2. Mas quem atraiu a irmã no portão foi ele. Agora ele fez isso amando da esposa ou não? Porque a dúvida era essa.
Ele agiu dessa forma, conduziu desse jeito, ele saiu à busca de uma vítima. Minha gente, a audiência do Cadeia Neles. Aquela criatura, essa aí, ó, ele saiu em busca de uma vítima. Ele saiu batendo de portão em portão, foi num estabelecimento, aí foi lá nas meninas do salão de beleza. Ele saiu à procura de uma vítima, ele tinha de levar uma vítima. Qual era a vítima que ele bateria no portão e sairia imediatamente? A irmã dele. E agora vem a suspeita dessa rusga da irmã com a cunhada, essa que aparece na tela, omitiu várias informações, escondeu, quando a polícia acariou, até pela responsabilidade, profissionalismo, trabalho técnico da polícia, botou os dois frente a frente, começaram a gaguejar, inventar história, um jogando em direção ao outro. Em resumo, os dois envolvidos diretamente. Resta saber agora em que medida é a chamada individualização de conduta. Nessa individualização, o que é que realmente cada um fez? Tenho por mim, pergunta para ele. Pergunta para ele que ele vai falar mais que ela. Como ele deu a entender na saída da DHPP que tinha mais alguém envolvido na história que ele não havia feito, né? Pode apertar ele que ele vai entregar exatamente o que aconteceu. Porque ela tá fria aí, hein? Ela tá fria nesse vídeo.